Ok, então a gente vai começar a genética mendeliana. O material tá lá no grupo e vamos lá. Então, aqui eu selecionei algumas questões, eu pedi pro chat pegar questões difíceis de genética mendeliana. Aí eu dei uma olhada, ele colocou até de Q quadrado, mas eu tirei porque a gente não trabalhou lá Q quadrado. Então, tirei a questão. E uma que era muito difícil em termos de probabilidade, eu também não botei, porque o foco não é matemática, é biologia. Então, a gente vai começar por essa bem aqui. Em uma espécie vegetal. Ei, Maria do Carmo, meu bem, não está compartilhando, não. Para mim, não está Desculpa, aparecendo. desculpa, Mário, desculpa. Eu que esqueci. Eu que esqueceu de compartilhar, né? Esqueci de compartilhar. Fui eu. É a falta de prática. Bora aqui, gente. Mil perdões. Então, tá aqui. Vamos compartilhar. Permitir o convidado. Tá bom. Deixa eu só ver se... Pronto, agora sim, eu estou compartilhando. Então, olha aqui o que ele mostra para vocês. Em uma espécie vegetal, a cor vermelha da flor, azão, é dominante sobre a cor branca. Então, o que a gente faz? A primeira coisa, a gente não vai contar com memória, a gente vai organizar o pensamento. Aí a gente vai fazer aquela tabela de fenótipos e genótipos. Então, fenótipos. Espera aí que eu já tiro a foto e mando para vocês. Então, ó, fenótipos. Ele diz que pode ser vermelha e branca. Então, bora aproveitar e reforçar os conceitos. Gente, tudo aquilo que a gente expressa é o fenótipo da gente. Então, por exemplo, eu ser vermelha é o meu fenótipo. Obviamente, se eu estou expressando, porque eu tenho uma carga genética por trás, existe alguma informação química que me faz expressar essa característica. Aí a gente chama de genótipo. Então, genótipo é o que eu herdo. E aqui a gente representa o genótipo pelas letras. Ele disse que é para botar o vermelho azão, ele me disse que é dominante, então o vermelho vai ser azão, 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 azinho, e a branca vai ser azinho, azinho. Aí olha o que ele diz agora. Um pesquisador coletou 4 plantas de flores vermelhas. Ele está me dizendo que foram de flores vermelhas, que ele vai chamar de P1, P2, P3 e P4. Lembrando que vermelha vai ser azão traço. Por quê? Porque eu não sei se essas vermelhas são homozigotas ou heterozigotas. Então, eu ponho azão traço. Só que ele está me dizendo que ele cruzou essas plantas, olha, em testes. O que é um cruzamento teste, gente? Cruzamento teste é quando tu cruza o heterozigoto. Desculpa, o dominante que tu desconhece o genótipo, porque o dominante pode ser azão, azão ou azão, azinho. Tu não sabe qual é o genótipo, então é azão traço. Tu cruza ele com alguém que tu conhece o genótipo. E, obviamente, esse vai ser o recessivo, porque se tu diz que o cara é recessivo, tu já o genótipo. Maria do Carmo, só um minutinho, do recessivo aí. Tu mudou de tela ou tá nessa mesma primeira aí ainda? Tá nessa primeira. Ah, tá. Então, o que acontece? Esse... Meu Deus, tem alguém querendo entrar. Não, não. Então, quando eu digo que eu faço um cruzamento teste, é porque eu quero testar o genótipo do dominante. Eu quero saber se ele é azão, azão, ou se ele é azão, azinho. Então, eu cruzo ele com o recessivo, porque o recessivo só tem um genótipo, e eu já sei qual é, que é azinho, azinho. Então, eu vou testar. Se eu cruzar o dominante com o recessivo e toda a prole for dominante, é porque esse dominante que eu estou cruzando é homozigoto. Então, ó, eu cruzei o dominante com o recessivo.
Então, eu cruzei azão, traço com azinho, azinho. E toda a prole foi dominante, é porque o dominante que eu cruzei era puro, era homozigoto. Deus, espera aí, gente, é porque eu estou me atrapalhando aqui, porque eu estou fazendo as duas coisas, eu estou permitindo a entrada das pessoas e estou olhando as duas telas. Ok. Isso, Ellen, na próxima vez, tu fica na tela junto comigo, eu abro aquela meu outro domínio para tu poder autorizar a entrada das pessoas, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Ó, o Emerson, boa noite, Emerson. Sentimos sua falta ontem. Boa noite, boa noite. Ontem não deu não, Sueli. Eu tive que ir para um velório de um amigo aí não foi possível. Mas hoje nós estamos juntos. A partir de hoje... Bora para cima, gente. Tá certo. Isso. Então, bora lá. Então, toda vez que eu faço um cruzamento teste, porque, por exemplo, vocês lembram que nos cruzamentos mendelianos ele dizia sempre que na primeira geração ele cruzava um dominante com recessivo, só que ele queria que o dominante fosse homozigoto. Já começou. E aí, como é que ele podia saber que o dominante, porque não existe diferença fenotípica entre o homozigoto e o heterozigoto. Azão é tão vermelho quanto azinho, não existe diferença. Como é que Mendel sabia que o que ele tinha escolhido era azão? Porque ele fazia esse cruzamento teste. Então, fazer o cruzamento teste é fazer um cruzamento para identificar o genótipo do dominante e saber se ele é homozigoto, azão, ou se ele é heterozigoto, azinho. E consiste em quê? Em cruzar esse dominante com o recessivo. Então, eu vou cruzar. Se eu cruzo o dominante com o recessivo e toda a prole é dominante, é porque o dominante cruzado é homozigoto. Se eu cruzo o dominante com o recessivo, metade da prole é dominante, metade da prole é recessiva, é porque o dominante cruzado é heterozigoto. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu o que foi que eu disse? Está entendendo, meu povo? Ok. Então, olha só. Nesse primeiro cruzamento, ele disse que cruzou o P1 com azinho. Ó, ele cruzou o dominante, que a gente não sabe o genótipo, com recessivo. E toda a prole foi dominante. Significa que esse P1 é homozigoto. Agora, ó, P2, ele cruzou o dominante com o recessivo e nasceu indivíduo recessivo. Se o recessivo nasce, se azinho nasce, ele tem que receber um azinho do pai e um azinho da mãe. Então, esse P2 tem que ser heterozigoto para esse branco nascer. De novo, ó, se eu cruzo um dominante com recessivo e toda a prole é dominante, é porque o dominante cruzado é homozigoto. Se eu cruzo o dominante com recessivo e nasce um recessivo, para esse recessivo nascer, o dominante que eu cruzei tem que ser heterozigoto. Entenderam? Então, ele diz, ó, os resultados foram obtidos. Boa noite. Aí, com base nesses resultados, é correto afirmar que todas as plantas possuem o mesmo genótipo, P1, P2, P3 e P4? Não, a gente já viu que tem 2 homozigotos, P1 e P3, e 2 heterozigotos, P2 e P4. Apenas P2 é heterozigoto? Não, P2 e P4. P2 e P4 apresentam alta probabilidade de serem heterozigóticas. Então, a opção correta. P1 e P3 são heterozigotos. Não, P1 e P3 são homozigotas. Não é possível inferir o genótipo, não. Então, a resposta aqui vai ser letra C de casa. P2 e P4 apresentam alta probabilidade de serem heterozigóticas. Ok? Alguém não entendeu? Ok. Agora a gente vai aumentar um pouquinho a complexidade. Vamos subindo um pouquinho o grau de complexidade das questões, ó. Essa aí é tranquila, essa daí é tranquilazinha. Aí agora a gente vem para uma segunda questão, que é uma questão conceitual. Então, ele diz: uma característica autossômica dominante apresenta penetrância completa. Então, bora para os conceitos.
A gente já sabe que na espécie humana a gente tem 46 cromossomos. Só que esses 46 cromossomos, eles não são numerados de 1 a 46. Eles são numerados de 1 a 23. Significa que a gente herda do pai através do espermatozoide e da mãe através do óvulo 23 cromossomos. Então, 1, 2, 3, 23 do pai, 1, 2, 3, 23 da mãe. Então, a gente tem 46, porque a gente tem 2 conjuntos de 23. A gente tem 2 lotes cromossômicos. Por isso que a nossa espécie, ela é diploide. Ela é diploide porque ela tem 2 lotes cromossômicos. Os 22 primeiros cromossomos que a gente herda do pai e da mãe, eles só transportam informações associadas ao nosso corpo. Altura, cor dos olhos, produção de insulina. Vejam, portanto, que essas características, elas compõem o nosso somo, nosso corpo. E por isso, como elas transportam informações do próprio corpo, esses cromossomos são chamados de autossomos. Agora, o 23º é que diz se a gente vai ser macho ou fêmea, mais ou menos. Se a gente vai produzir óvulo ou espermatozoide, se a gente vai produzir, em termos gonadais, testosterona ou progesterona e estrogênio, por isso eles são chamados de cromossomos sexuais. Lembra, gente, que agora é um pouquinho diferente, com conhecimento embrionário avançado, a gente já viu que não é exatamente isso, mas naquela época era o que a gente pensava, por isso esses nomes autossômicos, atualmente a gente usa mais o termo alossômico. Ok, então, gente, são autossômicos esses 22 primeiros cromossomos. Então, a gente diz que o 23º é cromossomo sexual. Ok. Então, uma característica autossômica é uma característica que está associada aos 22 primeiros cromossomos. E ela é dominante porque ela se expressa tanto em homozigose quanto em heterozigose. Então, ela pode ser azão, azão ou azão, azinho. O que é recessivo? Recessivo é aquele que só se expressa em homozigose. Se ele só se expressa em homozigose, em dose dupla, é porque ele é recessivo. O heterozigoto tem um azão e um azinho. Azão vai expressar o caráter, azinho não consegue, ele é mais fraco. Então, por isso que a gente diz que é dominante, ok? Então, o que é penetrância? É o valor de expressão do gene na população. Por exemplo, existem características que eu posso até ter o gene pode até ser dominante, mas ele pode não se expressar completamente em mim. Exemplo, polidactilia. Ter mais de 5 dedos na mão ou no pé é polidactilia. Só que às vezes eu tenho o gene é dominante, mas como a penetrância dele não é completa, eu posso ter o gene e não expressar o caráter. Então, por exemplo, vocês podem me olhar e eu ter 5 dedos. Só que, na verdade, eu tenho o gene para ter 6, que ele não está se expressando, porque o valor de penetração na população é de 100%. Mas o que ele está dizendo na questão? Uma característica autossômica dominante apresenta penetrância completa. Aí o casal fenotipicamente normal teve um filho afetado. Então, olha só, gente, se o casal é normal e a característica é autossômica dominante e de penetrância completa, significa que se o casal tivesse a característica, ele expressaria essa característica. Se eles não estão expressando, é porque eles são recessivos, entenderam? Então, um casal fenotipicamente normal, ora, a característica é de penetrância completa e é de herança autossômica dominante, então o casal é recessivo. Só que o casal tem um filho afetado. Como é que 2 recessivos podem ter um filho afetado dominante? Ele te diz, considerando exclusivamente a genética mendeliana, qual é a hipótese mais provável?
Lembra que na prova a gente não vai ter questão de múltipla escolha. Então, vocês vão ter que pensar. O que é que ele me disse? Que a característica é dominante. E que ter a característica significa expressar o caráter, porque a penetrância do caráter é completa. E que o casal é normal, significa que eles não têm a característica, só que eles tiveram um filho com a doença. O que pode ter acontecido? Não fala não, Maria do Carmo. Deixa o povo responder aí no chat. Bora, gente. Não é possível. Vamos lá. A Maria do Carmo deixou a questão aí no ponto de vocês responderem. Como é que é possível um casal, dois sendo heterozigoto, ter um filho recessivo? Não, é o contrário. O contrário? Eles são fenotipicamente normais, significa que eles não têm a doença. Porque a doença é... Mas não é a geração que tem? Que tem então, aqui olha afetado? só. O filho é uma afetado? Característica autossômica dominante de penetração completa. O casal é normal, ele não tem a característica, então o casal é recessivo. Ah, tá, entendi. Só que eles tiveram um filho afetado, eles têm um filho com a característica. Maria do Carmo, seria aquele caso do albinismo, em que nós temos 2 genes, né, para uma dada característica? Bora ver. Podia ser, sabia, Mariluza? Podia ser. Eu podia ter genes diferentes, mas ele não me deu essa informação na questão. Ele não me deu, não tem heredograma. Ele me deu o caso. Olha o caso que ele está me dando. Vamos pensar. Maria do Carmo, mas aí naquele tipo clássico, um casal é normal e teve um filho recessivo, não é isso? A doença não é recessiva. Ele diz não. Ok. A doença é dominante, certo? Vai ser dominante. A doença é dominante, ok. Só tem um caso para ser dessa forma. Qual é? Basicamente, né? Não, mas eu não vou dizer, não, deixa eu falar. Gente, quer ver? É uma coisa óbvia. Bora, gente, bora, Ranai. Sai da caixinha. Chuta aí. Ou o que ele tá te dizendo. O que é dominância incompleta, Thiago? Dominância incompleta é quando a expressão do heterozigoto, por exemplo, tu tem um indivíduo que é branco, um indivíduo vermelho, e o descendente, ele pega um alelo de cada, aí ele não fica nem branco nem vermelho, ele fica os dois, rosa. É rosa, ele tipo, pega... exatamente. Isso. Quando ele fica os dois, Suelen, é codominância. É só lembrar. Isso. A vaquinha... Como é que chama? A vaquinha da caixa de leite. Shorthorn, que tem o chifre curto, da raça Shorthorn. Gente, quer ver? Eu vou explicar de novo a questão para vocês. Pois Fabiane. Olha só. Como é que os pais são heterozigotos se eles são normais e a doença é dominante? Se eles são normais e a doença é dominante, eles são recessivos. Olha como agora passa a ser uma coisa... Como é que surge uma característica? Se o casal não tem a característica, como é que surge? Exatamente, Emerson. Tem que ser resultado de uma mutação. Vocês estão entendendo como é a história? O que ele te diz? Que a doença, a característica, é autossômica dominante. Significa que o indivíduo que tem a doença é azão-azão ou azão-azinho. É dominante. A penetração é completa, significa que todo mundo que tem um alelo expressa o caráter. Se eles dizem que o casal é normal, significa que eles não têm um alelo. Eles são recessivos. Como é que 2 recessivos, azinho-azinho com azinho-azinho, podem ter um filho azão? Só existe uma explicação. Qual é a hipótese mais provável em termos de genética mendeliana? O que Emerson falou, uma mutação nova em um dos gametas. Maria do Carmo, é uma questão típica do Prof. Bill. É uma questão que vem com enunciado para deixar o indivíduo perturbado. Isso não é codominância, gente, que aí eu vou ter eu fiz uma questão hoje de tarde que falava disso, da codominância, né? Que eu vou ter o azão, mas aí e vou ter o B, vou ter AA e BB.
E aí essa codominância que vai gerar essa provável mutação. Eu fiz um exercício à tarde sobre codominância mendeliana e era exatamente sobre isso. Não, olha só, deixa só eu te explicar o que é codominância. Codominância é quando tu tens o alelo A e o alelo B, só que A vai ser responsável pela expressão de uma característica, por exemplo, ser do grupo sanguíneo A. O B vai ser responsável por outra característica, ser do grupo sanguíneo B. Só que nem A domina B, nem B domina A. Quando tu põe os dois se expressam. Então, o que é que o filho vai ter? Qual a informação que ele vai ter? CA e CB. Aí é codominância. Os dois genes se expressam no heterozigoto. Entendeu, Ana? Sim, seria um multifatorial, né? Ou não, ela pode ser multifatorial dependendo de como tu vais expressar, se tu estiver considerando a estrutura fenotípica. Mas se tu estiver considerando o gene, é só um par de alelos. Mas se for fenotípica, sim, claro que é. Só que aqui, o que ele está dizendo, Ana Cristina? Ele está te dizendo que a doença é dominante. E que o casal é normal, eles não têm o caráter. Se eles não têm o caráter e o caráter é dominante, é porque eles são recessivos. Só que ele diz, gente, todo mundo que tem o caráter é dominante. Ter o alelo dominante significa expressar o caráter sempre. Então, a penetrância, o valor de expressão desse gene é em 100% dos portadores. A penetrância é completa. Entenderam? Penetrância completa é quando, sempre que o cara tiver o alelo, ele expressa o caráter. Vocês lembram que eu falei da polidactilia? Que eu posso ter o gene e não expressar o caráter, porque o valor de penetração desse gene na população é de 83% aproximadamente. Significa que tem 17% de pessoas que têm o gene dominante e que tu olha, só tem 5 dedos. Maria do Carmo, aí é uma situação que o pessoal ele faz uma associação, quando ele diz que a característica é autossômica dominante, ele já associa que o casal ele é dominante. E aí é o erro, né? Isso. Ele já faz essa associação. Aí já tem o erro aí. Realmente é uma questão que ela é pegadinha, né? Porque ele diz que a característica é autossômica, né? Só que ela o casal é normal. Só que o casal é normal, é a característica que é dominante, não o casal. Exatamente, né? O casal é tem que entender, tem que saber fazer essa associação aí. Perfeito, perfeito. Agora, gente, essa questão ficou menos difícil porque eu botei as opções. Se a gente não colocar as opções e só começar a explicar para o pessoal, a característica autossômica dominante, penetração completa e o casal é normal, mas teve um filho afetado. Qual seria a justificativa, segundo a genética mendeliana, que explicaria a hipótese, que explicaria mais provavelmente esse caso? Acabou, morreu Maria Preá, mutação. Se eu não tenho o gene, como é que ele aparece na população? Mutação. Se agorinha só existe uma fonte de variabilidade primária, só existe uma coisa que é capaz de introduzir uma mensagem inédita na população, é mutação. E mais, é mutação gênica. Entenderam? Então, por exemplo, agora nasceu uma criança com olho cor-de-rosa na população humana. Essa característica é inédita. O que determinou o aparecimento dela? Mutação gênica. Então, a mutação gênica é fonte de variabilidade primária. É única capaz de colocar uma informação inédita na população. Ficou claro para todo mundo? Eu posso passar de questão? Pois então, vamos lá. A gente vai para a próxima questão. Eu vou aumentar mais um pouquinho a complexidade. Tchau, então. Esse labirinto que eu fiz. Tá. Eu tô em larga de arte. Porque em uma família, uma doença autossômica recessiva aparece pela primeira vez.
Agora sim, ó, ele está dizendo que é recessiva. É possível que o gene já estivesse perambulando nas gerações anteriores. E, obviamente, ele ainda não tivesse se expressado, porque, sendo recessivo, ele só vai se expressar em dose dupla, em homozigose. E é possível que a frequência dele seja muito baixa. Então, gene recessivo, baixa frequência, agora sim, Suelen, existem os saltos de geração. É possível que eu passe várias gerações sem que esse gene se expresse. Entenderam? Esse salto de geração aí foi que fez eu ganhar aquela questão, bendita questão, que quando eu vi, imaginei, eita, a galera vai errar, ó, porque dava certinho para você colocar heterozigoto lá, né? Aliás, dominante. Mas aí eu lembrei bem da questão do salto de gerações para ser recessivo, né? Eu não estou me lembrando bem que questão é essa, Sueli. A questão da prova, Maria do Carmo, da qualificação, que era para tu colocar se a herança era dominante ou recessivo. E Sueli, então, acredita que eu fiquei assim tão perturbada com aquela prova? Não lembro? Eu não me lembro das questões, acredita? Era uma questão que tinha um heredograma que se você olhar, dá para você fazer os dois. Pode ser dominante ou recessivo pelo heredograma, né? Se você fosse testar lá, dava para ser dominante também, né? Mas aí, justamente, a justificativa era essa, que tinha salto de gerações. Isso, Ellen, depois a gente discute isso, porque eu acho que não. Uhum. Eu testei um por um dos indivíduos, e tinha uma que ela não conseguia, porque um casal assim... Depois a gente discute essa questão. Eu posso até botar ela aqui para a gente discutir. Ok. Olha o que ele diz. Em uma família, uma doença autossômica recessiva aparece pela primeira vez. Pronto, gente, vamos resgatar o que a gente falou ainda há pouco. Se não existir, começou a existir, isso é mutação gênica. E ele está me dizendo que essa mutação ela é recessiva. Após investigação genealógica, verificou-se que os pais são primos de primeiro grau. Então, o que significa primos de primeiro grau? Significa que o pai do menino é irmão do pai da menina, ou as mães são irmãs. Quer dizer, eles são primos porque eles são filhos de indivíduos que têm um grau de parentesco próximo. Um dos pais de um e um dos pais do outro eles serão irmãos. Aí a gente vem. O que a gente fala? Quando ocorre esse cruzamento com indivíduos com grau de parentesco, a gente chama de cruzamento consanguíneo. Então, o que a consanguinidade faz? Olha só, exatamente. Mas vamos entender por quê. Porque não adianta a gente só ir de sopetão, porque eles podem analisar, eles podem pedir um outro tipo de análise dessa questão. Vejam bem, eu digo que um gene apareceu há pouco tempo e que ele se expressou na minha família. Quem é mais fácil ter esse gene? O meu primo, membro dessa mesma família, onde o gene já se expressou, ou o Emerson Delay, que não faz parte da minha família e não tem nenhum caso desse gene na família? Quem é mais provável que tenha esse gene recessivo? O meu primo, membro da mesma família. O primo, né? Exatamente, o primo. Então, a consanguinidade aumenta as chances dos indivíduos terem um gene recessivo e dele ser entregue ao filho que vai expressar o caráter. Porque se eu tenho um gene e meu primo tem um gene e eu caso com esse meu primo, a chance de eu transferir para o meu filho é 1/2, a chance dele transferir para o nosso filho é 1/2, passa a ser de 25% a chance da gente ter um filho com a doença. Entenderam? Então, a consanguinidade aumenta a incidência dessa doença porque todo mundo acertou. Aumenta a probabilidade de ambos herdarem o mesmo alelo ancestral recessivo. A chance de eu herdar, obviamente, se está na ascendência e a ascendência minha e do meu primo tem um grau de parentesco, é muito próximo. Então, aumenta as chances de um filho nosso ter esse gene transferido da gente, porque a chance de a gente ter esse gene é maior.
Ficou claro para todo mundo? Aí eu vou, então... Eu acho que agora eu botei uma questão... Acho que essa é a fácil. Agora eu vou botar uma questão mais legalzinha. Eu não consegui desenhar o heredograma, mas a gente vai aqui, a gente vai fazer e tirar uma foto e mandar para vocês. Olha o que ele diz. Considere o heredograma hipotético abaixo. Aí ele coloca na geração 1, o casal 1 e 2. A gente sempre considera o da esquerda o macho, quase sempre, que está associado à idade, e é muito mais comum o macho ser mais velho do que a fêmea. E eles têm 3 descendentes. Observem que eles não citaram o sexo de todo o povo, eles citaram da criança. O primeiro é um descendente normal, o segundo é um descendente afetado, 2 é afetado, e 3 é um descendente normal. Então, olha só, gente. Quando a gente pega um heredograma desse, a gente tem que... Deixa eu só ver aqui rapidinho. Jesus. Tá aqui, achei. Só para... Alguém tá pedindo para entrar. Então, ó, quando a gente pega uma questão dessa, o que a gente faz? Como ele não citou se é macho, se é fêmea, a não ser o indivíduo número 3, que é uma menina, o que a gente faz? A gente põe símbolozinho de losango. Deixa eu só tirar a foto aqui para mostrar para vocês como foi que eu fiz. Então, aqui essa segunda geração. Esse aqui é o indivíduo 1, esse aqui é o indivíduo 2, esse aqui é o 1, o 2 e o 3. Olha só, deixa eu só tirar agora a foto para eu compartilhar com vocês. Só recortar aqui. Rapidinho. Deixa eu mandar aqui no grupo, rapidinho. Aí eu abro. Pronto, agora deixa eu abrir aqui. Aí eu vou compartilhar essa imagem aqui com vocês. Losangozinho, é engraçado que a gente vai falar na sala de aula e só é fulano, né? Que não se decide. Então tá aí, gente, ó. Esse quadrado, na primeira geração, eu tenho um senhor que cruzou com uma senhora e eles tiveram, na segunda geração, 3 descendentes. O primeiro, que eu não sei se é menino ou menina, então sexo indeterminado, não que ele não saiba o sexo dele, mas o problema não citou. O segundo é um indivíduo que tem a característica e o terceiro é uma menina normal. Então, olha só, gente, o que a gente aprende? Quando 2 indivíduos de mesmo fenótipo têm um descendente de fenótipo diferente, ou 2 indivíduos sem a característica, tiveram um descendente... Maria do Carmo. Oi. Maria do Carmo. Oi, eu tô ouvindo. O indivíduo 2, 3, ele não é um homem, não? Não seria um quadrado, não? Deixa eu ver, é um quadrado, né, não? Eu não sei, deixa Porque eu a informação, ele diz que o 2, 3 casa com uma mulher sem histórico de familiar na doença. Então, ele é homem. Peraí, rapidinho, Thiago. Ó. Os filhos, 2, 1 é normal, 2, 2 afetado, 2, 3 normal. 2, 3 casa-se com uma mulher. Não, 2, 3 que é homem. É mesmo, Thiago. 2, 3 é um menino,
é uma menina. Bora alterar este heredograma aqui, que eu já botei o homem de sexo alterado. Não vou pegar nenhuma borracha, eu vou logo fazer outro heredograma. E número 1. Obrigada, Thiago. Aí, ó. 1, 2, 3. É um macho. Esse aqui é sexo indeterminado, esse aqui é sexo indeterminado, esse aqui tem a característica, esse aqui é o número 12. Espera aí, estou mandando a foto certa. Pronto, deixa eu só recortar rapidinho. Deixa eu mandar aqui para o grupo. Pronto. Corrigi, Thiago. Obrigada. Então, olha aí, ó. Bora abrir agora a opção correta. Cadê o WhatsApp? Tá aqui. Pronto. Tá compartilhando, gente? Tá, sim, tá tranquilo, tá ótimo. Ok, então vamos lá. Ó, na primeira geração, um homem normal cruza com uma mulher normal, aí eles têm 3 descendentes. Um indivíduo normal, um indivíduo doente ou afetado, e um macho normal, porque ele vai casar com uma fêmea normal. Ele está perguntando agora, gente, olha o que a gente tem qual é o grande lance da questão. Esses 2 indivíduos aqui são normais, só que eles tiveram um filho doente. Quando 2 indivíduos iguais têm um descendente diferente, é porque o diferente é recessivo, tá certo? Então, eles precisam ser heterozigotos, porque, ó, se azinho nasce, ele tem que receber um azinho da mãe e um azinho do pai, tá certo? Então, os pais são heterozigotos. O que a gente não pode esquecer é que esse senhor aqui da segunda geração, que é o último filho, ele já nasceu e ele é normal. Então, genotipicamente, normal é azão e azão-azinho. E doente é azinho-azinho. Então, o casal é azão-azinho. O casal da primeira geração, azão-azinho. Os descendentes, o primeiro descendente é azão-traço, porque eu estou vendo que ele é normal, e normal pode ser azão-azão ou azão-azinho. O segundo descendente é azinho-azinho, porque ele tem a doença. E eu já sei que quando 2 iguais têm um diferente, o diferente é recessivo e o casal é heterozigoto. Só que esse senhor aqui é normal. O que eles querem saber é qual a chance dele ter herdado esse alelo recessivo. Então, o que eu vou fazer? Os pais dele, esse primeiro casal, o casal da primeira geração, eu não já determinei que eles são heterozigotos por causa do filho doente que eles tiveram? Eles não são heterozigotos? Maria do Carmo, abre bem o heredograma que eu te mandei bem no WhatsApp. Tá, peraí. Suelen. Certo. É para eu abrir para todo mundo olhar, né, Suelen? Pronto. Ficou bonitinho. Ó, ela já montou o heredograma, gente, ó. O número 1 e o número 2, eles são normais. Na segunda geração, o número 2 é doente. Ele é achurado. Significa que os pais são heterozigotos. Aí eu vou cruzar esses 2 heterozigotos para saber a chance desse indivíduo aqui ser heterozigoto. Por quê? Porque eu quero saber a chance dele ter um filho doente. Vocês estão entendendo? Então, olha só. Quando eu cruzo
dessa primeira geração, número 1, azão, azinho, e o número 2, azão, azinho, eu não vou ter azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Só que o número 3 já nasceu e ele é um indivíduo normal. Significa que ele está nessa primeira que ele pode ser ou azão, azão, ou azão, azinho, ou azão, azinho. Mas para ele ter um filho doente, ele tem que ser heterozigoto. Eu tenho que ganhar na nota porque eu estou devendo muito dinheiro aí na praça. Porque eu tenho que ganhar, eu vou ganhar? Porque ele tem que ser heterozigoto, ele vai ser? Não, eu vou calcular a chance. Então, eu quero saber a probabilidade dele ser azão, azinho. O que eu não posso esquecer é que esse cara aqui já nasceu e ele é dominante, porque ele é um símbolo claro. Então, a probabilidade dele ser heterozigoto, sabendo que ele é dominante. Então, número de casos favoráveis, não tem 2 heterozigotos? Número de casos possíveis são só 3, porque ele é dominante. Então, ele pode ser azão, 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 azinho, azão, azinho. Então, 2/3. Entenderam? A chance desse senhor 3 ser heterozigoto é 2 de 3, porque a chance dele ser heterozigoto é 2, número de casos favoráveis, e ele é dominante. Então, ele só pode ser ou azão, azão, ou azão, azinho. Então, tem 1 azão, azão e 2 azão, azinho. A chance dele ser heterozigoto é o que eu quero, 2, para o que é possível, 3. Entenderam? Agora, olha só. Pode voltar. Eu posso sim, eu posso voltar sim. Olha só. Deixa eu só fazer os cruzamentos aqui para vocês. Vocês estão olhando o que eu estou apontando aqui no Meet? Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou copiar essa imagem. Tá sim, dá para ver, Maria do Carmo. No caso, Maria do Carmo, o filho 2, 3, ele pode ser azão, azão ou azão, azinho, não é isso? Isso. Aí ele se casa com uma mulher sem histórico familiar da doença. Não tem a expressão, né? Não tem o caráter, não é isso? Isso. Aí aqui ele... No caso, 2/3 que você diz, é o terceiro filho ou é o filho Não. que ele pode ter com a mulher? Não. Vamos embora rebotar. Deixa eu só falar, Maria do Carmo, é o seguinte, a Thaís está falando, né? É. Thaís, é o seguinte, ó, porque a probabilidade de genótipos aí, como ele já é normal, só existe 3 possibilidades. A 4ª possibilidade já é recessiva, azinho. Então, já se desconsidera ela. Então, só tem 3 possibilidades dele ser normal, porque ele já nasceu normal. Dessas 3 possibilidades, tem 2 heterozigotos. Azão, azinho e azão, azinho. E o outro é o homozigoto dominante, azão, azão. Ele só quer saber dele ser portador. Portador só pode ser heterozigoto. Por isso que é 2 heterozigotos para 3 possibilidades possíveis. Exatamente. Entendeu, Thaís? Então, vamos recombinar, vamos relembrar. Vocês lembram que na primeira geração o casal é heterozigoto porque eles tiveram um filho recessivo? Só que esse mesmo casal teve esse filho 3 bem aqui. Esse filho 3 já nasceu e ele é dominante, porque eu estou vendo que ele é um símbolo claro. Quando eu cruzo 2 heterozigotos, Thaís, os heterozigotos que eu estou cruzando são os pais, porque eu quero descobrir o genótipo desse cara. Não é porque eu quero que ele seja heterozigoto que ele vai ser, eu vou calcular a chance. Então, eu cruzo esses 2 heterozigotos. Aí, quais são as possibilidades de filho? Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Aí eu vou calcular a chance desse cara ser azão, azinho, porque ele não pode ser azinho, azinho, ele já nasceu e é um símbolo claro. Abre teu WhatsApp aí de novo, Maria do Carmo. Ele está até aberto. A imagem respondida. Tá. Melhor papel do que ali. Peraí. Deixa eu sair dessa. Tu mandou outra, né, Suelen? Foi, aham. Tá. Perfeito, Suelen. Olha, gente, ó.
O casal 1 e 2 é heterozigoto porque eles tiveram filho 2 que é azinho, tá vendo? Ó, o 2 da segunda geração, achurado, é azinho. Para ele nascer, ele tem que receber um azinho do pai e um azinho da mãe. Então, os pais são heterozigotos. Quando eu cruzo esses heterozigotos, o que pode nascer? Azão, azinho, tá aqui o cruzamento que Suelen fez. E azinho. Acontece que esse 3 aqui, ele já está nascido e ele é um símbolo claro. Então, eu vou calcular a chance dele ser heterozigoto para ele ter um filho doente. Então, Aí, Maria do Carmo, aí, ó, bem aí, ó, parando bem na explicação, você já mata uma possibilidade dos possíveis que você colocou, que é o azinho. Você já tira. Entendeu? Então, ó, esse indivíduo ele pode ser azão, azinho. Ele só pode ser essas 3 que o Tiago está falando, só que eu quero que ele seja azinho. Então, qual é a chance? Existem 2 azinho para 3 dominantes, porque ele é dominante. Aí ele diz que ele casa com uma mulher que não tem caso de expressão dessa característica na família. Então, significa que ela é homozigota dominante. Quando eu cruzo um heterozigoto com um homozigoto dominante, a chance do afetado é nula. Então, o que vai acontecer? O que o problema quer? Olha só, deixa eu voltar agora na questão. Deixa eu ver se voltou para a questão. Não voltou. Deixa eu compartilhar a questão. Já eu volto para essa daí que tem a imagem de Suelen, porque eu quero me lembrar o que a questão quer. O que a questão quer? Sabendo-se que a doença é autossômica recessiva e assumindo que a frequência do alelo mutante na população seja desprezível, qual é a probabilidade de 2, 3 ser portador? Não, é facílimo, ele só quer a possibilidade desse cara ser portador. Então, a chance dele ser portador, lembrando que Suelen mostrou aqui no heredograma, e Tiago já explicou. Suzana, tu queres falar? Quero. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei com dúvida se esse descendente não é o que ele está perguntando, não. Mas se o filho desse casal, a questão da companheira, da mãe. Porque aí ela pode ser azão ou azinho, né? Não, porque o problema me diz que a frequência do alelo mutante na população é desprezível. E se ele casa com uma mulher normal que não tem histórico familiar da doença, então ela é azão, entendeu? Então eu tenho ela como homozigota. Isso. Mas ele nem quer saber isso, sabia? O que ele quer saber... Mas Maria do Carmo, mas aí no caso, Então, eles tiveram um filho com a anomalia, né? Então ela seria azinho também. Então é isso, porque não tem aquele para a filho, para a criança ser afetada, tem que os dois terem, né? Aí não tem a questão da regra do I, do ou, se fosse essa situação. E, gente, olha só, eu vou ler de novo a questão para vocês, tá bom? Tá, obrigada. Considere o heredograma hipotético abaixo. Casal 1 e 2, ambos normais. Os filhos, 2, 1, normal, 2, 2, afetado, 2, 3, normal. Esse 2, 3 casa-se com uma mulher sem histórico familiar da doença. Sabendo que a doença é autossômica recessiva e assumindo que a frequência do alelo mutante na população seja desprezível, qual é a probabilidade desse 2, 3 ser portador? Não está falando de filho deles, não. Só quer saber a chance desse cara aqui, ó, ser portador da doença. É o que o Tiago falou. Agora eu vou voltar para a imagem de Suelen. Olha, quando a gente vem aqui, deixa eu só compartilhar essa imagem aqui. Quando a gente vem aqui, o que a gente viu? Ele quer, o que ele está te perguntando? Qual a chance desse cara aqui ser portador do alelo, ser heterozigoto? Porque eu sei que ele é dominante. Ele é dominante porque ele é um símbolo claro. Oi. Só para eu...
Na verdade, aquela parte que eles colocam sobre o 2, 3 casa-se com a mulher é só para confundir. Só para encher linguiça. Se fosse uma eu, Thaís, sabe o que eu podia perguntar? Sim, eu podia perguntar. Sabendo que a frequência do alelo é baixa, qual a chance deles terem um filho com a doença? Porque aí vocês zerariam a chance. Porque se essa mulher é azão, já que a frequência do alelo é pequena, mesmo ele sendo heterozigoto, não ia nascer o filho recessivo. A questão ficaria mais difícil, entendeu? Mas ele nem confunde. Ele só quer que tu diga qual a chance desse 3 ser heterozigoto, sabendo que ele é dominante e filho de heterozigoto. Se tu cruza 2 heterozigotos, esse aqui é o nascimento. Aí ele está te perguntando qual a chance dele ser heterozigoto. Olha, Tiago falou e repetiu várias vezes, isso aqui está fora. Por quê? Porque ele é um símbolo claro, então ele é dominante. Mas sabendo tá até aí falando na própria imagem, né? Que é desprezível, seria azão mesmo. Isso, então, ele é um símbolo claro, ele é azão, a chance dele ser heterozigoto é 2 de 3, porque ele é dominante. Entenderam? E, gente, tem alguém que ainda não entendeu? Então, a gente vai para a próxima questão. Deixa eu só mudar um pouquinho. Ó, uma planta de genótipo desconhecido. Genótipo é azão, azinho. Isso, genótipo são as letras. Agora, o que a letra significa? Ser amarelo. Aí é fenótipo. Licença, a tela não está passando. Mas não, o carro tá na Gente, imagem da ainda. uma vez eu fico na tela errada e eu não vejo que eu tô. Gente. Isso é porque eu gosto de tecnologia. Pronto, estamos na tela certa. Eu vou até ampliar a minha para eu ficar olhando juntinho com vocês. Eu estou no Meet. Então, uma planta de genótipo desconhecido tem semente amarela. Então, eu não sei se esse amarelo é azinho ou azinho. Eu não sei, eu só sei o fenótipo, ele é amarelo. Após sucessivas autofecundações. Autofecundar é tu fecundar ele com ele mesmo. Observou-se que todas as gerações permaneceram integralmente amarelas. A conclusão mais consistente é o quê, gente? Dominante homozigoto. Pronto. Isso porque ele me deu essa opção. Mas o que é que a planta precisaria ser para que sempre o cruzamento autofecundado dela resultasse sempre no mesmo fenótipo? Homozigótico. Pronto, é isso. Toda vez que tu cruza plantas homozigóticas, a prole sempre é igual à ascendência. Pronto? Tá tudo ok? Então, o que é homozigoto? Homozigoto é aquele que tem genes alelos iguais. E aí, obviamente, independente de quantas vezes tu autofecundar, tu cruzar ele com ele mesmo, tu só vai obter ele. Azinho com azinho, só dá azinho. Azão com azão, só dá azão. Ok? É uma questão facinha para a gente relaxar. Aí vamos mudar para uma mais cabeluda. E aí surge essa aqui. Eu vou voltar para o Meet para eu olhar o que vocês estão olhando. Aí venham. Um professor deseja investigar se seus estudantes realmente compreenderam a primeira lei de Mendel e não apenas memorizaram proporções. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que é a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel é a lei da pureza dos gametas. O que é isso? Vocês vão imaginar que eu tenho um indivíduo azão. Esse indivíduo azão, ele separa esses alelos e forma gametas azões. Como o gameta só tem um alelo, azão, forma gameta azão. Então, o gameta só tendo um alelo, ele sempre é puro. É a lei da pureza dos gametas. Agora, por que sempre os gametas são puros? Porque ele só tem um alelo. O que acontece?
Azão, eles segregam, eles separam e formam gametas azões. Azão, azinho. O indivíduo é heterozigoto. Mas na hora que ele forma o gameto, o que ele faz? Ele separa azão de azinho e ele manda para um gameto o azão, para o outro gameto ele manda azinho. Então, o gameta vai ter só azão ou só azinho. Como só tem um, ele sempre é puro. Lei da pureza dos gametas. Lei da segregação independente dos genes, dos fatores mendelianos, porque ele não chamava de gene. Vocês entenderam o que é a primeira lei de Mendel? Então, qual das situações abaixo possui maior potencial avaliativo? Bora só lembrar o experimento de Mendel, porque aí a questão vai ser respondida rapidinho. O que Mendel dizia? Gente, eu estou vendo que esse povo aqui, que é filho desse povo, eles têm características que lembram os pais. Mas olha só, o macho cruza com uma fêmea e eles vão ter um filho. Como é que eles podem garantir que o filho vai receber todas as informações? Pensa bem, a altura a gente sempre herda do pai? A cor dos olhos a gente sempre herda da mãe? Ou isso é aleatório? Matematicamente, gente, o que vai acontecer? Para eu garantir que meu filho vai ter tudo, eu não vou esperar que meu marido transmita metade, eu transmita metade. Eu vou transmitir tudo e meu marido vai transmitir tudo. Aí o que acontece? Eu informo a altura, meu marido informa a altura. Eu informo a cor dos olhos, meu marido informa a cor dos olhos. Essas características, elas vão ficar frente a frente, aí elas vão expressar. Por exemplo, eu transferi a mais forte, meu marido é mais fraco, expressa a minha. Então, gente, o que é que vocês têm que lembrar? Que sempre a gente tudo para o filho. Deixa eu só ver. Sempre a gente transmite tudo para o filho. A gente transmite daqueles 23 cromossomos todas as informações necessárias para a formação de um indivíduo da nossa espécie. Tudo. E aí a gente pega o número 1 do pai e o número 1 da mãe, põe frente a frente, aí as características elas vão ficando frente a frente, elas vão se expressando. Então, olha que massa. O que é que Mendel disse? Que tanto o pai quanto a mãe transmitiriam as informações necessárias para a formação do filho. Como é que ele pensou em provar isso? Ele era matemático de formação, então o que ele pensou? Gente, eu vou pegar uma espécime que eu consiga autofecundar. Aí ele escolheu a ervilha, porque normalmente planta é hermafrodita, mas evita a autofecundação. A ervilha não, é autogâmica. E aí o que ele pensou? Eu vou escolher da ervilha apenas características que eu veja claramente a diferença entre elas. Por exemplo, a altura. Ou a planta é alta ou ela é baixa. Cor da semente, ou ela é verde ou ela é amarela. Textura da semente, ou é lisa ou é rugosa. Aí eu vou selecionar uma dessas características para eu estudar. Por exemplo, eu vou selecionar a textura da semente. Eu vou pegar uma semente lisa e cruzar com uma semente rugosa. Só que eu quero que elas sejam, aí é um termo mendeliano, eu quero que elas sejam puras. O que ele considerou pura? Pura é aquela que vai ter filhos sempre iguais a elas. É o conceito de homozigoto, lembra? Mas como é que Mendel podia saber que ele tinha, porque ele tinha 2 tipos de alta, ou 2 tipos de lisa. Uma lisa azão e uma lisa azinho. E aí, como é que ele podia saber que essa planta que ele tinha escolhida era azão? Aí vem aquele fulano cruzamento teste. Então, ele selecionava uma planta, fazia o cruzamento teste, aí ele sabia, todo indivíduo baixo é azinho. Agora, o indivíduo alto pode ser azão e azão. Só que eu quero cruzar os puros. Então, eu vou cruzar um azão com azinho. Na hora que eu cruzo, quem vai nascer é o azinho. Aí, o que Mendel fez? Agora, eu vou autofecundar essa planta. Olha o pressuposto dele.
pai e mãe transferem ao filho a informação necessária para a formação. Então, esse manda ser alto, esse manda ser baixo, e toda a descendência é alta. Mas esse alto, que é filho de um baixo, deve ter a informação para ser baixa, que ele não expressa porque ela era fraca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou autofecundar, porque se ele realmente tiver a informação para ser baixa, apesar dele ser alto, ele vai ter um filho baixo. E aí, voilá, na hora que ele cruzou os dois indivíduos altos, que eram filhos de um baixo, nasceram na descendência alto, alto, alto e baixo. Então, ele estava certo. O que é a primeira lei de Mendel? É a prova cabal de que a gente recebe as informações do pai e da mãe. Qual das situações abaixo possui maior potencial avaliativo? Eu acho que é letra C aí, né? Você acha correto? Porque o que é que ele dizia? Dois indivíduos altos, eles surgem do cruzamento de um alto com um baixo, significa que esse filho ele tem uma informação para ser alto e uma informação para ser baixa, só que a informação para ser alta era mais forte. Mas na hora que eu cruzo ele com ele mesmo, eu vou ter um filho baixo nascendo, provando que esse cara, apesar de ser alto, ele tinha informação para ser baixo. Não é lindo isso? Pronto, e a letra C realmente é a opção correta. Eu só quero saber se todo mundo entendeu. Maria do Carmo, aí é porque é o seguinte, ó, ele pede pro mestrando, no caso aí, né, entender qual dessas 5 opções fica melhor para o entendimento do aluno. Melhor para o entendimento dele, porque se você for analisar, por exemplo, a letra D e a letra S, se você for analisar, são mecânicos demais, porque a letra D vai pedir só símbolo. Símbolo não é uma variação. E a letra E fala só de cálculos de probabilidade. Aí não foca naquilo que realmente é a primeira lei de Mendel, de entender o que é o genótipo, de entender o que é o fenótipo, a segregação dos alelos. Ele foca apenas na probabilidade. Então, assim, ele tem que procurar, se fosse uma questão, transformar essa questão aqui, não numa questão objetiva, mas numa questão subjetiva, você teria que ter um entendimento melhor de como é que você vai avaliar bem o aluno no entendimento dele, de genótipo, de fenótipo, de segregação de alelos, está entendendo? Dá para eliminar algumas coisas aqui. Eu acho assim que uma questão dessa, e eu fosse a elaborar para ela ficar subjetiva, eu diria assim, considerando os conhecimentos mendelianos, qual foi a intenção de Mendel de autofecundar uma ervilha? Isso. Aí o aluno teria que resgatar todos esses conceitos, porque ele teria que entender que Mendel autofecundou a heterozigota porque ele queria saber se aquela planta que apresentava a característica dominante, ela tinha herdado a recessiva, provando que pai e mãe transmitiam a informação ao filho. Mas só que esse tipo de questão, ela não é para mestrado, gente, ela já é para doutorado. A questão, quando ela te põe, ela vai te botar uma proposta, uma coisa mais simples. A próxima questão que eu botei, ela tem mais a vibe aqui é porque eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês saibam realmente o que é a primeira lei. Não adianta a gente memorizar conceito, que aí não rola. A gente tem que entender o que foi que fez aquele cara brilhante. Gente, só para vocês terem uma ideia, o cara era tão, assim, fora da época dele, ele era tão complexamente inteligente que as pessoas fizeram foi não entender os trabalhos de Mendel. Por que eles foram arquivados? Porque o povo não entendia. Esse cara está trabalhando com física, com matemática, dizendo que é ervilha. Não, cara, arquiva esse cara da ervilha e vamos trabalhar aqui com esse que está dizendo que a gente é primo de macaco. Aí eles arquivaram os trabalhos de Mendel e começaram a discutir com os trabalhos de Darwin, porque eles publicaram quase que de forma concomitante. Se Darwin tivesse se dado ao trabalho de ler, eu não sei se ele daria conta, gente, sabia? Porque o Darwin, ele era extremamente mecanicista. Então, não sei se ele ia dar conta de compreender
o complexo pensamento de Mendel. Esse cara foi brilhante, infelizmente morreu desconhecido. O reconhecimento foi só muito tempo depois, mas hoje em dia a gente bate muitas palminhas para ele. E ele também foi muito cagado. Ó, agora de novo uma de heredograma, agora ela aumentou um pouquinho de complexidade. Deixa eu abrir o Meet para eu olhar junto com vocês, porque aí eu sei se vocês estão enxergando direito. Então, olha só. Uma doença genética rara é determinada por um alelo autossômico recessivo. Considere o heredograma descrito abaixo. Casal 1, homem normal, mulher normal, teve 3 filhos. 1 é uma mulher normal, 2, um homem afetado, e o 3 é uma mulher normal. 3, casa-se com um homem fenotipicamente normal, sem histórico familiar da doença. O casal pretende ter filhos. Assumindo que a doença seja rara na população, ou seja, o cônjuge de 2, 3 pode ser considerado homozigoto dominante. Eu não daria essa informação. Eu dizer que ela é rara, que ela tem baixa frequência populacional, vocês já tinham que pressupor que o indivíduo era homozigoto. Qual a probabilidade do primeiro filho do casal nascer afetado? Pronto. É aquela questão anterior perguntando a chance do filho nascer. Podem tentar fazer, eu vou aqui responder, eu tiro a foto e a gente compara. Suelen tem como... Não precisa. Eu acho que dá pra gente aproveitar aquele esquema. Aquele esquema que tu já fez, já dá. Ah, tá. Vocês estão tentando fazer? Já que eu te mando no privado, eu te mandar no privado aí, Maria do Carmo. Tá, obrigada, meu amor. Você já mandou, Suelen? Só um minuto. Ah, tá bom, tá bom. Vocês estão tentando fazer aí, pessoal, no caderninho de vocês, no papel? Dá uma olhada aí, Maria do Carmo, teu WhatsApp. Tá bom, peraí. Perfeito. É isso aí. Certinho, né? Ficou bem esquematizado aí. Ficou bem mesmo, bem mesmo. Perfeito. Conseguirei, pessoal, responder? Qualquer resposta? Vão chutar em quê? Eu estou olhando aqui essa questão bem aqui dele, o indivíduo 2, 3, né? Se considerado
homozigoto dominante, eu colocaria 0% aqui pela situação, já que a doença É letra A. Se ele é dominante, eu colocaria 0 também. Vocês acertariam. Agora, Suelen respondeu a questão para a gente. Tu quer explicar, Suelen? Não, fique à vontade. Olha só, deixa eu expandir um pouquinho para eu compartilhar. Peraí. Se não houvesse essa informação desse 0, desse... É porque, na realidade, a gente tem que lembrar que não vai ter alternativa, né? Então, você vai ter que desenvolver de qualquer forma, né? Mesmo que a questão ela esteja na cara, eles querem que você desenvolva, né? Na realidade. Eu desenvolvi o aerograma e deu 0%. Isso. Letra A. Qual foi a informação vital para vocês chegarem a esse 0%? Homozigoto dominante. Pronto. Porque tem característica recessiva. Vital. Oi, Thiago. Quando ele fala que E casou-se com um que não tem histórico familiar, né? 2, 3, esse histórico, ele já descarta a possibilidade dele ser portador? Não. Descarta, porque ele diz que a frequência do gene na população, ele é claríssimo, né? Deixa eu só voltar para o enunciado, só para tu ver, Thiago, a gente vai, Mas aí é para considerar o homem, né, homozigoto dominante. Pois é, cara, isso aqui eu não teria colocado, eu teria complicado Se não houvesse essa informação, a gente poderia ser a razão ou a assim. Tem um microfone dando muita interferência, gente. Eu achei que era o meu, até desliguei aqui. Olha só, gente, quando ele diz, ele não precisaria te dar isso que está entre parênteses. Ele diz assim, assumindo que a doença seja rara na população. Se ele diz que a doença é rara e que esse indivíduo casou com um homem fenotipicamente normal, se a frequência do alelo é baixa, a chance dele ser heterozigoto é muito pequena, então eu considero que ele é homozigoto. E aí eu já venho, se o indivíduo é azão, como é que um filho azinho vai nascer? Não vai. Entenderam? Então, a primeira coisa que foi muito importante, foi ele me dizer que o homem era fenotipicamente normal. E mais, a informação vital, a doença é rara na população. Ok? Então, sempre que vier essa informação, eu posso considerar que é homozigoto recessivo, dominante. Geralmente, se não for parente, né? Então, com essas informações aí. Isso, com essa daí, sim. Certo. Ok. Aí agora vamos para a próxima. Agora uma de daltonismo, né? Só um minuto, eu aqui bugou um pouco. No caso, eu considero o afetado como sendo homozigoto recessivo, não é isso? Ele diz, uma doença genética rara determinada por um alelo autossômico, deixa eu só ver se eu estou compartilhando, a doença genética rara é determinada por um alelo autossômico recessivo. Ele diz na questão. Gente, a ideia é que vocês sempre sublinhem na própria questão as informações vitais. A doença é recessiva. Então, coloca logo tabela de fenótipo e genótipo. Então, normal, azinho, doente, azinho. Aí, coloca que azinho tem baixa frequência populacional e que o indivíduo que casa com a mulher portadora, ele é normal, sem histórico da família. Então, ele é homozigoto. Dominante. Entenderam? Dominante, porque ele é normal. Ok. Mas nem sempre, Maria Luz, nem sempre a característica é recessiva, tá? Às vezes ela é dominante. Sim. A anomalia, tá? Cuidado. Não, é porque eu estava aqui desenhando e aí vocês falaram e aí eu fiquei, né? É porque eu não tinha chegado ainda nos filhos do casal aqui, do casal 3. E criança, deixa eu só perguntar uma coisa para vocês.
eu tenho um gene que tem alta frequência na população. É porque ele é dominante? Sim. Não. Por exemplo, a polidactilia, ela é, apesar de que é uma penetrância incompleta, né? Mas ela, no caso, ela tem baixa frequência. Não sei se cabe aí. O que determina a frequência de um gene na população? Bom, no caso dos 5 dedos, é uma característica recessiva, né? Não, é dominante. É dominante. 5 dedos é recessivo. 6 É dedos recessivo. 5 dedos Por isso que ele está na maioria da população, né? Isso. 6 dedos seria dominante. Seis O que eu dedos estou a perguntando para vocês. É uma penetrância incompleta, né, Maria do Carmo? completa. Exatamente. O que eu estou perguntando para vocês é que se tem muita gente com essa característica na população, é porque essa característica é dominante? Não necessariamente. Não, acho que é porque Então, é o que heterozigota, né? determina a frequência de um gene na população? Se é heterozigota, eu não sei. Não. A adaptação que esse gene traz aos portadores. Então, se tem muito, é porque é legal. É uma característica adaptativa. Entenderam? Então, Se for algo favorável, né? Isso, ela é portador de uma característica favorável. Então, tem muito, é porque é legal. Não porque é dominante. Pode ser recessivo, desde que ela... Termine seu raciocínio. Se tem muita... Se essa característica tem alta frequência na população, é porque ela traz adaptação ao portador. Por que polidactilia é uma característica não adaptativa? Porque ela desloca o polegar oponente. Lembra que a gente é primata e se deslocar o polegar oponente, a gente perde a competência do movimento prensor? Então, olha só, se tem muito, é porque é bom, não porque é dominante. Entenderam? Certo. Agora sim, porque aí deixa eu te perguntar bem aqui, por exemplo, aqui na população brasileira, né? A maior parte da população brasileira é morena, não é isso? De morena a negra. Então, a cor da pele da gente não é uma característica dominante. Agora, eu não concordo muito com o que tu estás dizendo, porque depende de onde tu está localizando essa população. A cor da pele, ela depende do local onde tu estás. Te lembra que a gente viu aquele negócio que a eumelanina, ela vai ser necessária para aumentar as chances de sobrevivência da população que vive na região tropical. Mas se tu considerar o sul do Brasil, a incidência maior não é de indivíduos de pele escura. É mais de indivíduos de pele clara, porque lá a vitamina D é importante. Se tu mete a melanina, ela barra a vitamina D. Então, tu tem que ver que adaptado é aquele que tem o que o ambiente exige. Então, se tu queres ver a adaptação, tu não pode deslocar do ambiente. Exatamente, ela é multifatorial. Então, toda vez que tu fores olhar uma característica, tu não pode isolar essa característica da competência que ela traz adaptativa para o portador. Então, se tem muito, é porque ela é boa. Agora, depende do ambiente. É possível, por exemplo, criar pelo. É legal? Depende do ambiente. Criar pelo numa região ártica é muito legal. Criar pelo no deserto é muito legal, sabia, gente? Porque impede a desidratação. Criar pelo em uma região tropical já não é essas Coca-Colas, porque aqui tem muita umidade, aí tu ia diminuir a eficiência de controle térmico da temperatura. Vocês estão entendendo como tudo é uma questão? A biologia é uma coisa só. Ela caminha conectada, a genética está conectada à evolução. Então, necessariamente, a gente precisa sempre o que a gente vai pensar. Adaptado é aquele que tem o que o ambiente exige. O camelo é adaptado. Falso. Se tu não disser o ambiente, está falso. O camelo é adaptado à condição desértica. Aí sim é verdadeiro. Vocês compreenderam? O que faz ele adaptado? A presença de um gene que permite a ele uma alta densidade hídrica. Então, existe sempre essa característica, ela está sempre... por isso que a ideia de que Darwin conhecesse Mendel, desde que Mendel tivesse dado uma aula primeiro para ele, ia ser fabulosa.
o neodarwinismo não precisaria ter demorado tanto para surgir. Enfim, a gente tem aqui o grande lance da questão, ele me diz que a doença é recessiva, ele me diz que o gene tem baixa frequência populacional e me diz que o indivíduo normal não tem caso da doença na família. Pronto, ele é homozigoto dominante. Aí, agora a gente vai para uma questão de herança ligada ao sexo. Deixa eu só mostrar uma imagem antes aqui para vocês. Rapidinho. Essa imagem meio que eu queria. Ainda bem que ela não demorou muito para... Peraí que eu fiz uma besteira aqui rapidinho. Pronto. Agora sim a gente vai compartilhar para vocês olharem. Ok. Deixa eu... Ó, deixa eu só... O que a gente sabe? Que o indivíduo do sexo feminino é um indivíduo que é XX. Então, ele tem genes sexuais homólogos. Já o indivíduo do sexo masculino é um indivíduo XY. O X, ele não é completamente igual ao Y. Mas, gente, ele não é totalmente diferente. Existe uma pequena região de homologia, de igualdade. Ó, essa região aqui de Y é igual a essa região de X. Toda vez que a gente tiver genes aqui, ó, eu vou encontrar um alelo aqui em Y. Então, essa aqui é chamada de herança parcialmente ligada ao sexo. Agora, essa região de Y, ela não tem correspondência em X. Então, os genes aqui são exclusivos de Y. E a mulher não tem Y. É exclusividade do macho. Então, é restrita ao sexo. E se tiver nessa parte de X, não tem correspondência em Y. Aí os meninos vão ter só um gene e as meninas que têm 2X vão ter 2 genes. Aí é a famosa herança ligada ao X, ou herança ligada ao sexo. Daltonismo e hemofilia são doenças de herança ligada ao sexo. O que a gente sabe? Que ambas, tanto daltonismo quanto a hemofilia, são responsabilidade de genes recessivos e ligada ao sexo, ligada a X, a parte de X sem correspondência em Y. Então, olha só, o menino, ele é XY. Ele pode ter XDzão Y, aí ele é normal para daltonismo, XHzão Y, ele é normal para hemofilia. E a menina, ela vai ser XDzão, 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 XDzinho, XDzinho, XDzinho. Olha só. Mandei a imagem, diretor. Obrigada. Eu sempre te amo porque eu sei que a gente conversa na mesma vibe e sempre dá certo. Pronto. Show. Aí deixa eu só abrir a imagem compartilhar a imagem de Suelen. Tem aquela distrofia de Duchenne, né? Que é uma... distrofia muscular. De Duchenne. Eu trabalho com os alunos esses 3, daltonismo, hemofilia e... Distrofia muscular, eu chamo Duchenne. É Duchenne, né? Duchenne. Eu não sei como é que a gente pronuncia. Eu chamo Duchenne porque é o povo que fica fazendo campanha na internet chama Duchenne. Eu sempre chamei, mas enfim, é a mesma coisa, é herança ligada ao sexo e também é recessiva. Teoricamente, em homozigose, essa distrofia mata,
ela é letal. Então, não deveriam ter meninas com distrofia muscular. Só que tem. E aí descobriu-se, veio aquela hipótese de Mary Lyon. A menina não tem 2X, e pela hipótese de Mary Lyon, o que acontece com a cromatina sexual? Ela não pega e desativa um desses X. Se ela desativar o XDzão, aí XDzinho se expressa, aí a menina vai ter a doença, não é legal? Aí a gente chama de isso de hipótese de Mary Lyon, foi ela que descobriu. Deixa eu compartilhar essa tela com vocês, de Swelling, tá muito legal. Ó, bora ver aqui agora esse caso. Vou ampliar. Ó o que ele diz. Ele diz, na questão... Poxa, gente, eu sinto muito, mas eu vou ter que sair só um pouquinho para eu olhar essa questão, que eu me esqueci o enunciado dela. Eu vou só primeiro compartilhar a questão, aí depois a gente vem para a explicação de Swelling. Rapidinho. Deixa eu ler aqui a questão. Eu vou ler a questão para ti, Maria do Carmo. Então tá. Tá, aí eu fico na resolução. Tá. Pode ir. O daltonismo clássico é uma característica recessiva ligada aos cromossomos X. Uma mulher com visão normal, cujo pai era daltônico, casa-se com um homem de visão normal. A probabilidade de o casal ter um filho homem daltônico é... Gente, ó, a primeira coisa que a gente tem que ver nessa questão é o seguinte. Lembra que ele diz que o marido não tem daltonismo? Ó, o marido é XY. Se ele não tem daltonismo, ele é XY. Aí vem a mulher. Ele diz que a mulher é normal, só que o pai dela é daltônico. Então, o pai dela é XDzinho-Y. Se ela é normal, ela é Dzão, mas ela herda o Dzinho do pai. Então, ela é heterozigota. Então, vai ser um homem XDzão-Y e uma mulher XDzão-XDzinho. Vocês estão vendo aqui ao lado? Deixa eu ir lá no WhatsApp para eu ampliar essa imagem. Que eu amplio aqui no WhatsApp, quer ver? Eu acho. Como é que... Ah, tá aqui, ó. Ficou melhor, não ficou? Sim. Com certeza. Deixa eu voltar para a questão aqui. Ó, é bem aqui, ó. Tá vendo, ó? A mulher é XDzão, ela recebeu da mãe dela. Mas como é que eu sei que ela é XDzão? É porque me disse que ela é normal. Então, para ela ser normal, ela tem que ter um Dzão. Só que o Dzinho, ela herda do pai dela, que é daltônico. E aí, o senhor é XDzão, ele é normal, né? Deixa eu só... Suelen lê de novo a questão. O homem é normal, né, gente? O homem é normal, então ele é XDzão, Y. Exatamente. Ó, eu vou ler de novo. É uma mulher com visão normal, cujo pai era daltônico, casa-se com um homem de visão normal. Então, ó, o homem é XDzão, Y. E a mulher é XDzão, XDzinho, porque ela herda o Dzinho do pai. O pai só tem Dzinho para dar para ela. Aí, quando a gente faz o diagrama de Punnett, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter um indivíduo XDzão, XDzão, é uma menina normal. Eu vou ter um indivíduo XDzão, Y, é um menino normal. Eu vou ter um indivíduo XDzão, XDzinho, é uma mulher normal, mas ela tem o gene para daltonismo, ela porta o gene para daltonismo. E eu vou ter um indivíduo XDzinho, Y, é um menino e ele é daltônico. O que ele quer saber? Qual é a probabilidade do casal ter um filho homem daltônico? Uma coisa Gente, e outra. agora, sabe o que eu acho interessante? Eu posso calcular isso de duas formas. Eu posso calcular a chance de ser menino. Aí não é um meio? Se eu já calculei a chance de ser menino, eu tiro as meninas. Aí agora a chance de ser daltônico é um meio. Então, um meio vezes um meio, um quarto. Ou eu posso simplesmente calcular a chance de ser menino e daltônico. Eu estou vendo que só existe aqui, ó, menina, 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 menino, e só esse é daltônico, ó, é 1 de 4. O que eu não posso é calcular a chance de ser menino,
um meio, e depois de ser daltônico, dizer que é um quarto. E a resposta ser um oitavo, eu nem tenho isso. Ó, o diagrama de Punnett só me dá 4 opções. Então, é uma de 4. Entenderam? Deixa eu só pegar. Maria do Carmo, essa disciplina, ela foi paga 2025,2? Foi Depois do Pedro, né? Foi com a esposa dele, com a Franciele. Exatamente. O Pedro, com aquela molecular, depois veio a Franciele com a genética mendeliana. Certo. Ó, Verônica entrando. Aí deixa eu agora vir para de novo compartilhar a apresentação do... Essa aqui é linkage. É uma questão de linkage. Ainda bem que não caiu essa na prova. O que é linkage? É quando esses alelos, normalmente a gente tem azão e azinho num cromossomo, bezão e bezinho em outro cromossomo. Só que o linkage é ligação gênica. Significa que azão e azinho vão estar no mesmo cromossomo que bezão e bezinho. Então, ele diz, ó, em uma espécie de planta, 2 genes, azão, azinho e bezão, bezinho, localizam-se no mesmo cromossomo. Então, eu já sei que tem linkage. O indivíduo, olha só, gente, quando a gente tem linkage, a forma que os genes se ligam no cromossomo, o arranjo, ele pode, no heterozigoto e só no heterozigoto, ser de 2 maneiras. Deixa eu pegar a imagem aqui na internet para vocês. Deixa eu dar. Ligação gênica de Bem aqui, isso aqui. Agora deixa eu compartilhar para vocês olharem. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Esse cromossomo é homólogo desse. Aí eu tenho azão e azinho, e no mesmo par de homólogos eu tenho bezão e bezinho. Então, isso aqui é ligação gênica. Ó, o que a gente pode ter? Segundo a lei, em um cromossomo eu tenho azão e azinho, no outro par de cromossomos eu tenho bezão, bezinho. Aí é segunda lei, ó. A separação de azão e azinho não depende da separação de bezão e bezinho, porque eles estão em cromossomos diferentes. Agora, aqui, ó, se eu for separar esse cromossomo, esse aqui, rapidinho, gente. Se eu for separar esse cromossomo desse, azão vai junto de bezão, azinho vai junto de bezinho. Se eu tiver isso, ó, em um homólogo, os 2 dominantes, e no outro homólogo, os 2 recessivos, esse tipo de arranjo chama cis. Aí deixa eu mostrar outro para vocês, o arranjo trans. Peraí. Aqui.
Deixa eu abrir uma nova imagem. Mandei a imagem aí, viu? Mandou? Mandei. Eita, Célio, é rápido, bala. Deixa eu ver aqui. Parceria, filha. Depois de tanto perrengue que nós passamos junto, não é possível. Pronto, deixa eu compartilhar essa imagem com vocês. WhatsApp. Ó, então agora, ó, deixa só eu primeiro voltar lá no WhatsApp e aumentar essa imagem, para ele ficar aqui, ó, mais, pronto. Agora vamos aqui, ó. Se você puder ir utilizando o cursor para ir apontando, para facilitar, gente. Aqui, né? Antes da gente compartilhar isso, deixa eu só mostrar a diferença entre cis e trans para vocês, porque aí fica claríssimo que a gente vai... Coçando, mamãe, coceirinha, mamãe. Vou calar da bexiga dos satanás. Não tem como eu virar para aí, que aí vai ficar só para ti. Não, vou botar nesse aí. Fecha a janela. Ah, tá fechada já a janela aí, ó. Aí, fecha a câmera aí, Thaís. O áudio. Aqui, gente, ó. Vocês estão vendo que os alelos, ó, azão é alelo de azinho, bezão é alelo de bezinho. Só que As e Bs estão no mesmo cromossomo. Eu tenho aqui nesse homólogo os dois dominantes. E no outro homólogo eu tenho os dois recessivos. Então, arranja cis. Então, quando é cis? Quando eu tenho dominante, dominante, e no outro homólogo, recessivo, recessivo. Agora, olha o que eu tenho no trans. Eu tenho num homólogo um alelo dominante e um recessivo, e no outro homólogo eu tenho um alelo recessivo e um dominante. Então, se for dominante, dominante, recessivo, recessivo, cis. Se for dominante, recessivo, recessivo, dominante, arranjo trans. Entenderam? Ok. Então, agora a gente vai lá para a questão. Depois a gente vem para a imagem de Suelen. Vixe. Espera aí. É bem aqui, ó. Genética mendeliana. Pronto. Olha o que ele diz na questão, gente. Em uma espécie de planta, dois genes, azão, azinho e bezão, bezinho, localizam-se no mesmo cromossomo. O indivíduo azão, bezão, ó, em um homólogo eu tenho os dois dominantes e no outro eu tenho os dois recessivos. Então, eu já sei que esse aqui, ó, dominante, dominante, recessivo, recessivo, esse aqui é um arranjo cis. Foi submetido a um cruzamento teste. Significa que a gente cruzou ele com birrecessivo. Sempre cruzamento teste é cruzar o dominante com o recessivo. E produziu a seguinte descendência, ó. Azão, bezão, azim, bezinho, azanana, e a quantidade de indivíduos. Então, com base no resultado, o que é que a gente sabe? Gente, quando é segunda lei, e que esses genes, azão e azinho, estão em um cromossomo, e bezão, bezinho em outro cromossomo, qual a chance dos gametas? Vai ser azão, bezão, 25%. Azão, bezinho, 25%. Azinho, bezão, 25%. E azinho, bezinho, 25%. Então, a chance de cada gameta é a mesma. Mas quando está em linkage, não. Bora agora para a imagem de Suelen para a gente entender o que vai acontecer. Olha o que ele diz aqui. Deixa eu aumentar agora. Deixa eu ver se eu... Já aumentei, já está no máximo. Então, olha o que ele diz aqui para vocês. Ele diz que a chance de cada um desses gametas não foi a mesma. Qual foi o cruzamento que ele fez? Ele diz que me cruzou o duplo dominante com birrecessivo. Suelen, essa aqui não está legal para explicar, não. Eu vou usar mesmo essa imagem daqui.
Olha só, gente. Tá bom, então. Então tira. Vocês compreendem que esse pai aqui, ó, ele não diz que ele vai cruzar, só botar uma amarelinha, que ele vai cruzar esse indivíduo com esse indivíduo bem aqui. Tu tá na imagem que tu disse que ia tirar, Maria do Carmo. Caramba, é mesmo. Espera aí, deixa eu compartilhar a outra. Genética mendeliana, é essa aqui, ó. Ele não diz que vai cruzar esse indivíduo aí, ó, que ele vai cruzar esse indivíduo aqui, deixa eu botar isso numa cor, bora realçar isso. Oh, meleca atômica. Espera aí, rapidinho. Ó. Ele vai cruzar esse indivíduo com esse aqui, não é? Agora, gente, olha que massa. Eu vou desenhar aqui no caderno para mostrar para vocês. Sabe como é esse cara? Ele é assim, ó. Ele é Azão aqui, Azinho aqui, Bzão aqui e Bzinho aqui. Esses gametas que estão no cromossomo, eles são chamados de gametas parentais. Então, Azão, Bzão. Você está na questão ou está na outra imagem? Não, eu estou no meu caderno, eu vou já mostrar para vocês. E os gametas que precisam fazer o cruzamento, por exemplo, esse aqui e esse aqui, então, ó, Azão, Bzinho e Azinho, Bzão, são os gametas recombinantes. Os gametas recombinantes, eles vão ter alta frequência. Os gametas parentais vão ter alta frequência, e os gametas recombinantes, baixa frequência. Eu vou tirar a foto agora para mostrar para vocês. Aí vocês vão ver como é facinho. Espera aí. Uf. Agora deixa eu compartilhar. Deixa eu explicar agora essa foto. Como assim? Ah, tá aqui. Compartilhar. Ó. Agora. Ó, aqui, gente. Esse indivíduo, tá vendo, ó, é o duplo heterozigoto, ó. E eu sei que ele tá no arranjo cis, porque ele me diz que é Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Esses gametas que aparecem aqui, ó, Azão, Bzão e Azinho, Bzinho, é que eu chamei de gametas parentais, ó. Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Agora, esse gameta aqui, ó, Azão, Bzinho e esse Azinho, Bzão, são gametas que a gente precisa dessa cruz, ó, do crossing over. Eu preciso fazer o que a gente chama de permuta. Então, eu preciso que esse A aqui, ó, esse pedaço aqui, seja trocado com esse aqui. Que esse Bzinho venha para cá, esse Bzão venha para cá. E eu vou formar Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. Aí eles têm baixa frequência, porque a chance dessa cruz ocorrer é pequena. Vocês lembram que esse cara aí vai ser cruzado com o indivíduo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho? Ó como ele me diz na questão, ó. Ó, vai ser cruzado com o indivíduo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, esse cara só produz um tipo de gameta, que é Azinho, Bzinho.
Então, quem vai me dar a variabilidade é esse aqui, ó. Ele pode ser azão bezão, ele pode ser azinho bezinho, azão bezinho e azinho bezão. Lembra naquela imagem que eu mostrei para vocês no WhatsApp? O que eu disse na imagem do WhatsApp? Ó, eu disse que esses gametas, azão bezão e azinho bezinho, iam ter alta frequência. Azão bezinho e azinho bezão, baixa frequência. Aí, ó, em vez dele me dar a frequência, ele me deu um valor numérico. Olha o que ele me deu. Ele me deu um valor numérico, mas eu preciso transformar isso em valor percentual. Ele me deu um valor numérico, ó. 432, 418. O que eu faço? Eu somo. Ó, vou pegar minha calculadora, porque minha cabeça dá só para biologia. Vou pegar minha calculadora aqui e vou somar. Olha só, eu vou somar. 432 mais 418 mais 74 mais 76 igual. Dá 1.000, certinho. 1.000. Aí aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma regra de 3 para eu descobrir a frequência desses gametas aí. Então, o que eu vou dizer? Que 1.000, que é a soma de todos esses valores numéricos aqui, ó, se eu somar isso aqui tudinho, vai dar 1.000. Vai dar 1.000. Que não está ficando porque é só um cursor que eu estou apontando. Somando todos esses valores dá 1.000. 1.000 não é todo mundo? Todo mundo é 100%. Aí, o que ele quer? Ele quer a frequência de recombinação. Quem me dá a frequência de recombinação são os gametas recombinantes, são os gametas de baixa frequência. Aí eu vou somar esses dois, ó. 74 mais 76 é 150. 150 vai ser X. Ora, 150, eu vou pegar os dois zeros do 100 e cortar com 1.000, um desse zero do 150 e cortar com outro. Eu encontro que X é igual a 15%. Então, a frequência de recombinação entre os genes é aproximadamente 15%, indicando que eles estão ligados no mesmo cromossomo. Repetindo a questão. O que eu sei? Que esse indivíduo aqui, ele está ligado, e eu sei o arranjo, é cis. Então, azão bezão vai ter alta frequência, azinho bezinho vai ter alta frequência, e os recombinantes, azão bezinho e azinho bezão vão ter baixa frequência. Os gametas de alta frequência, eles me dão um arranjo, ó. Azão bezão e azinho bezinho, o arranjo é cis. Os gametas de baixa frequência, eles me dão a distância, que é a taxa de recombinação. O que eu faço? Eu somo todo mundo e eu encontro o valor de 1.000. 1.000 é todo mundo é 100%. Os dois de baixa frequência, eles me dão a distância, que é a mesma frequência de recombinação. Aí 150 de 1.000 corresponde a 15%. Então, opção correta, letra B. Muito rápido, vocês entenderam? Aí eu vou, na hora que eu for agora anotar, eu vou fazer eu vou resolver tudinho numa folha direitinha, aí eu vou fotografar e botar lá fotografar. Prova o tanto que eu sou velhinha. E quando eu fui olhar aquele resultado Tirar o retrato, Maria do Carmo. O negócio de fotografar é retrato. Gente, que eu fui olhar, que eu pesquei a idade que aparece naquele resultado, no edital, um resultado, tinha a idade, o nome da gente, a universidade, o nome da gente, a nota da gente, a idade. Eu fiquei chocada, que eu sou uma das mais velhas desse Profibio. Meu Deus, uma mulher chocada. Enfim, mais uma questãozinha. Deixa eu ver se eu estou projetando a coisa certa. Estou. Então, olha só. Em uma espécie vegetal, a cor da flor é determinada pelo alelo azão, que vai ser flor vermelha, e azinho branca.
Então, azinho vermelho, azinho branca. E a textura, Bzão é lisa, Bzão, Bzinho lisa, e Bzinho rugosa. Ele diz que os genes localizam-se em cromossomos de... Não está aparecendo aqui. Ô, gente, deixa eu apresentar outra coisa. Oh, meu Deus. Mas aqui está aparecendo. Compartilhar. Foi agora? Aqui está normal. Aqui também. Então é a minha configuração. Acho que deve ter apertado alguma coisa. Tá bom, obrigada. Vou ver aqui. Tá. Então, ó, quando ele diz que esses genes estão em cromossomos diferentes, então azão e azinho em um cromossomo, Bzão e Bzinho em um cromossomo, a separação de azão e azinho não depende da separação de Bzão e Bzinho, porque eles estão em cromossomos diferentes, então é segunda lei, segregação independente. Aí ele diz, ó, que ele vai fazer o cruzamento de azão, azinho, Bzão, Bzinho, com azão, azinho, Bzão, Bzinho, e teve muito filho. Só que ele quer saber a probabilidade do descendente apresentar flores brancas e lisas. Gente, isso aqui é uma coisa mais fácil que tem. Toda vez que ele te der a autofecundação do duplo heterozigoto, a PF é clássica. Tu vais ter 9 para 3, para 3, para 1. 9 filhos, isso é uma proporção, não é quantidade, né? Não são 9 descendentes. 9 filhos que vão ter os 2 alelos dominantes, 3 filhos que vão ter o primeiro dominante e o segundo recessivo, 3 filhos que vão ter o primeiro alelo recessivo e o segundo dominante, e um que vai ter os 2 alelos recessivos, certo? Se tu somar 9 mais 3, mais 3, mais 1, vai dar 16. Então, olha só. Quando ele pergunta para ti de flores brancas, tu vai lá no enunciado. Vocês estão vendo que flor branca é recessiva? E ele te diz que ele quer uma semente lisa. Observa que semente lisa é dominante. Então, ele quer o recessivo dominante. É o que ele quer, são 3 para o total, que são 16. Então, 3 descendentes recessivos dominantes de um total de 16 descendentes. Então, letra C de casa. Aí, o que eu fiz? Eu pedi mais algumas questões aqui para ver nas provas anteriores de genética, e aí eu vou montar um material com as resoluções ao lado para que vocês consigam ver direitinho. E essa aula, ela foi gravada. Mesmo quem chegou depois, pode, eu vou ver com Jória como é que a gente faz essa história do Drive, que aí quem domina é ela. E, gente, eu vou deixar, acho que Suelen já até me colocou no grupo, meu número está lá, vocês podem a qualquer